Bem-vindos ao Debate. Olá! Hoje o nosso foco recai sobre um elemento central e bem poderoso nas escrituras sagradas, o fogo. Em hebraico, esh, né, e em grego, pir. Vamos explorar um pouco a sua natureza e o seu significado, confrontando interpretações que emergem do material que a gente analisou. Exatamente. E a questão que nos coloca em polos distintos é bastante específica. A abordagem da chamada teologia de impacto, que sugere uma interpretação predominante do fogo bíblico como a manifestação de entidades angélicas ígneas. Sabe, pensemos nos serafins, nas serpentes ardentes. Essa visão deve prevalecer? Ou será que o termo fogo mantém um espectro de significados muito mais amplo, né? Englobando elemento natural, metáforas de purificação, juízo ou mesmo a manifestação direta da presença divina, como defendido por leituras mais, digamos, tradicionais ao longo dos séculos? É uma discussão fascinante, sem dúvida. E a nossa análise parte diretamente dos materiais de referência que temos em mãos, né? Como o PDF Anjos Ígneos e Realidades Diversas, gravações como Apocalipse de Jesus, Teologia de Impacto e outros estudos relacionados que a gente teve acesso. Sim. De minha parte, eu vou defender que, em muitos contextos cruciais, o fogo não é mera simbologia. Ele representa, de fato, essas entidades ígneas, sabe? Agentes concretos e substanciais da ação divina no mundo. E eu oferecerei uma perspectiva alternativa. Vou argumentar que, embora existam sim conexões entre fogo e seres celestiais, isso é inegável em alguns pontos, a riqueza e a diversidade de significados do fogo nas Escrituras, elas não podem ser reduzidas, assim, a uma única chave interpretativa. Vou questionar um pouco essa universalidade da leitura proposta pela teologia de impacto. Bom, a minha posição, então, alinhada à teologia de impacto, ela parte da premissa de que nós precisamos levar a sério a linguagem bíblica sobre o fogo como descrição de uma realidade concreta. Muitas vezes, esse fogo se refere a entidades angelicais de natureza ígnea, os xarapim, um termo que, para nós, abrange tanto os serafins celestiais quanto as serpentes ardentes lá do deserto. O fogo, nesse sentido, não é apenas um símbolo do poder divino, mas a própria substância ou a manifestação visível desses seres em ação. Essa leitura, eu creio, ela traz uma coerência notável a passagens que de outra forma pareceriam um tanto desconectadas. Pensemos, por exemplo, as serpentes ardentes de Números 21, os serafins que Isaías vê no templo, né, em Isaías 6, o anjo do Senhor que aparece na sarça ardente a Moisés, lá em Êxodo 3, o Salmo 104, versículo 4, que descreve os ministros divinos como labaredas de fogo. Aí, indo para o Novo Testamento, o batismo com fogo, anunciado por João Batista em Mateus 3, ele pode ser entendido como uma operação angelical de juízo e selamento, não só uma metáfora, entende? As línguas como de fogo em Pentecostes, Atos 2, seriam a manifestação visível dessas entidades serafínicas realizando um selamento apocalíptico nos apóstolos ligado ao livro da vida. E claro, o fogo tem um papel central no Apocalipse, anjos com poder sobre o fogo, o próprio lago de fogo, que seria então o domínio operacional dessas entidades. Nessa visão, o Pentecostes não é primariamente sobre o revestimento de poder da ressurreição, mas sim o batismo de Yahweh por meio desses agentes ígneos. Juízo e purificação tornam-se, assim, operações bem concretas. Olha, eu reconheço a força de algumas dessas conexões que você mencionou. É inegável que textos como o Salmo 104.4 ou a narrativa da sarça ardente em Êxodo 3 estabelecem sim uma ligação explícita entre fogo e agentes divinos, sejam anjos ou o próprio Deus se manifestando. No entanto, eu sigo por um caminho interpretativo diferente, sabe? Que me leva a questionar essa generalização, talvez um pouco radical, proposta pela teologia de impacto. Eu argumento que fogo é um dos símbolos mais polissêmicos, ou seja, com múltiplos significados, em toda a Bíblia.
Ele pode sim ser o fogo literal, como o fogo do sacrifício, pode representar a presença avassaladora de Deus, afinal, ele mesmo é chamado de fogo consumidor, né, em Deuteronômio 4 e Hebreus 12. Pode ser um símbolo poderoso de purificação, como o fogo do ourives, que refina o metal. Pode ser uma metáfora muito vívida para o juízo divino, para a ira santa, para a paixão espiritual, para a palavra profética. Nossa, a lista é longa. Uma tradição interpretativa que atravessa milênios reconheceu essa riqueza simbólica e metafórica. Então, descartá-la em favor de uma leitura quase que exclusivamente centrada em entidades ígneas exige, a meu ver, uma evidência lexical e contextual extraordinariamente forte e analisada caso a caso, não por atacado, digamos assim. A minha preocupação principal é se a evidência que a teologia de impacto apresenta é realmente suficiente para a gente redefinir a natureza do fogo na vasta maioria das suas ocorrências bíblicas. A gente corre um risco considerável de reducionismo, né? De aplainar a complexidade teológica e literária das Escrituras ao forçar um único significado sobre um símbolo tão multifacetado. Vamos então ao primeiro ponto crucial que você tocou: a conexão entre o termo sarap em Números 21 e em Isaías 6. A teologia de impacto dá um peso muito grande ao fato de que a mesmíssima raiz hebraica sarap, que significa ardente, que queima, é usada para descrever tanto as serpentes que atacaram os israelitas no deserto, quanto os seres celestiais que Isaías vê junto ao trono de Yahuvé. A gente argumenta que isso não pode ser só uma coincidência lexical, tá? Indica, sim, uma categoria ontológica única. Seres de natureza ígnea. A essência deles é fogo. Eles podem, claro, manifestar-se em diferentes funções, como agentes de punição lá no deserto ou como ministros de adoração e purificação na esfera celestial. Mas a natureza subjacente, a substância ígnea, é a mesma. E quando as traduções optam por serpente ardente em Números e serafim em Isaías, tratando-os como categorias distintas, elas acabam por obscurecer essa identidade ontológica fundamental que a língua original, a nosso ver, preserva. Entendo. Entendo o ponto sobre a raiz comum, É um argumento linguístico interessante, não há dúvida. No entanto, permita-me oferecer uma perspectiva um pouco diferente. A identidade da raiz, Sharap, não implica necessariamente uma identidade de natureza ou de ontologia. É perfeitamente possível e, linguisticamente defensável que Sharap em Números 21 descreva primariamente uma qualidade daquelas serpentes, talvez o efeito ardente do seu veneno, como você disse, a sua aparência brilhante ou metálica ao sol, ou quem sabe a inflamação causada pela picada. Já em Isaías 6, Sharapim parece funcionar mais como um título ou a designação de uma categoria específica de ser angelical, cuja característica marcante talvez seja uma luminosidade ou um fervor associado à santidade divina, daí o ardente. Os contextos são radicalmente distintos, né? O chão puirento do deserto versus a majestade da sala do trono celestial. As descrições também diferem enormemente. Répteis venenosos que rastejam versus seres com 6 asas, rosto, mãos e capacidade de falar. Essas diferenças todas, contextuais e descritivas, podem sugerir mais do que apenas funções diferentes. Podem apontar para naturezas fundamentalmente distintas que compartilham, sim, a qualidade de serem ardentes ou flamejantes em algum sentido. E vale notar também, que a Septuaginta, aquela antiga tradução grega do Antigo Testamento feita séculos antes de Cristo, parece reconhecer essa distinção. Ela translitera Serafeimim em Isaías, tratando como um nome próprio ou técnico para aquela classe de ânios, enquanto em Números usa Ophis, serpentes, qualificados por tamatuuntas, mortíferas, ou, em algumas versões, derivados de pir, fogo, mantendo a distinção entre o réptil e o ser celestial. Essa tradição textual antiga, não deveria ser ignorada assim tão facilmente. Certo. Isto nos leva naturalmente ao segundo ponto, o batismo de fogo e o evento de Pentecostes. Como eu mencionei antes, a teologia de impacto propõe uma reinterpretação bem significativa aqui.
O batismo com o Espírito Santo e com fogo, lá de Mateus 3:11 e Lucas 3:16, não seria apenas uma intensificação da obra do Espírito, mas talvez duas ações distintas ou complementares. O batismo com o fogo seria uma operação judicial e seladora realizada por essas entidades ígneas, o Xarapim, ligada diretamente à separação do trigo e da palha e ao juízo apocalíptico. Lembra? Queimará a palha em fogo inextinguível. As línguas como de fogo, em grego osei piros, que pousam sobre os apóstolos em Atos 2, seriam, então, a manifestação visível dessa substância ou entidade ígnea. Não um mero símbolo, entende? Mas a própria presença desses agentes serafínicos operando um selamento apocalíptico, inscrevendo-os, por assim dizer, no livro da vida. Este seria o batismo de YHWH, distinto do revestimento de poder que provém da ressurreição de Cristo e é associado mais diretamente ao Espírito Santo. Nós rejeitamos, portanto, a leitura tradicional que vê o fogo aqui apenas como símbolo da purificação ou do poder do Espírito. Olha, essa é de fato uma interpretação que se afasta bastante do entendimento histórico e majoritário desses textos. E, com todo o respeito, não me parece que essa linha de raciocínio encontre um suporte tão sólido no contexto imediato das passagens. As interpretações mais estabelecidas e, a meu ver, mais fiéis ao contexto, vêm o fogo em Mateus 3 e Lucas 3, dentro da tradição profética judaica. O fogo ali funciona como um símbolo poderoso da purificação radical que o Messias realizaria, separando o genuíno do falso, ou então como imagem do juízo divino iminente sobre aqueles que não se arrependessem. Ambas são imagens muito comuns nos profetas. Quanto a Atos 2, bom, o contexto é explicitamente focado na vinda do Espírito Santo. A promessa do Pai, né? Atos 1, versículos 4 e 5, Atos 2, 33. Lucas descreve as línguas como que de fogo, e note bem o comparativo, osei, como se fosse, que sugere uma analogia visual, não uma identidade substancial que pousaram sobre cada um deles, seguido imediatamente pelo enchimento com o Espírito Santo e o falar em outras línguas. A conexão primária ali é com o Espírito, com a capacitação para a missão. Tentar forçar a leitura de entidades ígneas literais atuando ali parece ignorar o fluxo narrativo de Lucas Atos, que consistentemente apresenta o Espírito Santo como o agente principal nesses eventos. A ligação teológica entre o Espírito e o fogo é rica. O Espírito purifica, ilumina, consome o que é impuro, capacita com fervor, e ela pode ser plenamente compreendida sem a necessidade de postular a intervenção literal de serafins como a substância do fogo ou como mediadores necessários dessa experiência. A própria linguagem comparativa usada por Lucas, como que de fogo, parece justamente nos alertar contra uma literalização talvez excessiva. Mas essa necessidade de concretude, ela se torna ainda mais evidente quando olhamos para o fogo no livro do Apocalipse e para a própria descrição de Deus, não acha? A teologia de impacto lê aquelas imagens impactantes do Apocalipse, anjos que têm poder sobre o fogo, lá em Apocalipse 14, fogo misturado com sangue lançado sobre a terra, em Apocalipse 8, fogo que sai do altar celestial também em Apocalipse 8 e culminando no lago de fogo, né, em Apocalipse 19 e 20. Ela lê isso não como meras alegorias, mas como descrições de ações concretas e do domínio operacional desses anjos ou entidades ígneas. Eles seriam os executores do juízo final de Deus. E a afirmação fundamental de que o nosso Deus é fogo consumidor, Deuteronômio 4, 24, citado em Hebreus 12, 29. Para nós, isso significa que a presença santa, o zelo e o poder judicial de Deus se manifestam no mundo criado através desses agentes ígneos especializados. O Lago de Fogo, portanto, não seria um local geográfico de combustão eterna no sentido tradicional, mas sim o campo de ação, a esfera de domínio ontológico dessas entidades executoras do juízo divino. Isso se encaixa na visão mais ampla da teologia de impacto, que entende o Apocalipse não como uma profecia de eventos futuros distantes, mas como a descrição de uma lei divina e de eventos históricos concretos que tiveram seu clímax e sua resolução na cruz de Cristo. Certo.
Eu já abordo essa questão a partir de uma perspectiva um pouco diferente, que talvez leve mais a sério a natureza literária do Apocalipse. Trata-se de um gênero apocalíptico, né? Caracterizado por visões, simbolismos complexos e uma linguagem altamente metafórica. Tentar literalizar cada imagem pode nos levar a perder o poder e a mensagem teológica que elas carregam. O Lago de Fogo, nossa, é uma imagem de força incomparável para comunicar a ideia da destruição final e irrevogável do mal, da morte, do diabo e de todos aqueles que se opõem a Deus. É a representação da separação definitiva da presença divina e da aniquilação de tudo que é contrário à sua santidade. Interpretar isso como um domínio literal de entidades ígneas me parece impor uma concretude que a própria linguagem visionária e simbólica do Apocalipse resiste um pouco. Da mesma forma, a poderosa metáfora Deus é fogo consumidor, ela fala da sua santidade absoluta, que não tolera o pecado, do seu zelo apaixonado pela sua aliança e pela justiça, e do seu poder judicial irresistível, que purifica ou destrói. Essa profunda verdade teológica sobre o caráter de Deus não exige, a meu ver, a mediação necessária e literal por serafins ou outras entidades ígneas para ser compreendida em toda a sua força e temor. A majestade e o juízo de Deus podem ser diretos, e o fogo serve como um símbolo muito apropriado dessa sua natureza terrível e santa, sem precisar ser a substância de anjos intermediários. Permita-me, então, trazer um último ponto que, na nossa visão, oferece um paralelo fascinante e que reforça essa interpretação mais concreta. A história de Jonas e o Quetus. Em Jonas 1,17, nós lemos que Yahová preparou um grande peixe, em hebraico Daagagodol, para engolir Jonas. Quando Jesus se refere a este evento, lá em Mateus 12,40, o termo grego usado é ketos, quitos. Tradicionalmente, a gente pensa numa baleia ou num grande peixe literal. No entanto, dentro da teologia de impacto, nós interpretamos ketos não apenas como um monstro marinho genérico, mas potencialmente como uma entidade luminosa ou de natureza ígnea. A experiência de Jonas no ventre do Quetus seria então um evento apocalíptico, uma descida ao ventre do Sheol, como ele mesmo diz em Jonas 2,2, talvez envolvendo um calor intenso ou uma presença luminosa avassaladora. Não por processos digestivos, mas pela própria natureza desse ser. Isso se conectaria a outras manifestações ígneas no Apocalipse. Quando olhamos para Jonas 4, versículos 8 e 9, onde Jonas, sob o sol escaldante e o vento oriental, sente que a morte seria melhor. Interpretamos isso não apenas como insolação, mas como uma ação de juízo e purificação, onde ele estava sendo literalmente assado ou cozido vivo pela ação de um ministrador ígneo de Yahwah, talvez o próprio anjo associado ao sol ou ao vento. A morte e ressurreição simbólica de Jonas, emergindo do Quetus após 3 dias e 3 noites, torna-se assim um tipo ainda mais preciso e profundo da morte e ressurreição de Jesus, como o próprio Jesus indica. O Quetus, como entidade ígnea ou luminosa, faz essa conexão ficar mais forte, entende? Olha, essa é uma leitura bastante criativa da história de Jonas, preciso admitir. E a conexão de Quetus com possíveis entidades luminosas ou ígneas é intrigante, sim, especialmente à luz de algumas imagens do Apocalipse. No entanto, eu tenho que expressar algumas reservas quanto à base textual para essa interpretação específica. O texto hebraico de Jonas 1,17 fala apenas de um grande peixe que Deus designou, o Ayemã. Não há, assim, nenhuma indicação de natureza ígnea ou luminosa no texto original de Jonas. O termo grego ketos, usado lá em Mateus 12,40 para traduzir o conceito, significa genericamente grande criatura marinha, monstro marinho, incluindo baleias ou grandes peixes, mas ele não carrega uma conotação inerentemente ígnea ou luminosa no léxico grego comum que a gente conheça. Além disso, a descrição da experiência de Jonas no capítulo 2 foca na escuridão, nas águas profundas, no abismo, em ser envolto por algas. São imagens muito aquáticas e de confinamento, não de fogo ou luz intensa. Quanto a Jonas 4,
O texto descreve explicitamente condições climáticas extremas. Um sol forte, Shemesh, e um vento oriental quente e sufocante, Ruar Kadim Harishit. São causas naturais e bem suficientes para o sofrimento extremo de Jonas, que podem ser entendidas literalmente como insolação severa ou metaforicamente como a angústia e o juízo divino sobre a sua teimosia, sem a necessidade de introduzir ministradores ígneos que o texto simplesmente não menciona de forma alguma. O paralelo que Jesus estabelece em Mateus 12:40 parece focar explicitamente no tempo da provação, 3 dias e 3 noites, e no evento como um sinal profético da sua própria morte e ressurreição, não necessariamente na natureza específica da criatura marinha. Atribuir uma natureza igneal-unosa ao Ketos me parece ser uma sobreposição interpretativa talvez motivada pela premissa geral da teologia de impacto, em vez de uma conclusão que emerge diretamente da análise exegética dos textos de Jonas ou Mateus. É uma possibilidade interessante, sim, mas que carece, a meu ver, de evidência textual mais robusta. Bom, concluindo então a minha perspectiva, a abordagem da teologia de impacto, ao enxergar o fogo bíblico frequentemente como a manifestação concreta ou a própria substância de entidades angelicais ígneas, os Sharapim, oferece uma chave interpretativa que, a meu ver, demonstra um grande poder explicativo e coesão. Ela permite unificar uma vasta gama de passagens do Antigo e do Novo Testamento, tratando-as não como alegorias distantes ou meras metáforas morais, mas como registros de eventos reais, sabe? Mediados por agentes divinos específicos e substanciais. O fogo, nesta ótica, é a essência viva desses ministros de Yahvé, a forma como sua presença santa, seu juízo implacável e seu poder transformador se manifestam de maneira tangível na história. Por minha parte, eu reafirmo a minha posição de que, embora a ligação entre fogo e seres angelicais seja textualmente comprovada em certos contextos específicos e importantes, a tentativa da teologia de impacto de aplicar essa chave interpretativa de forma quase universal corre um sério risco de reducionismo hermenêutico. A riqueza semântica da palavra fogo nas Escrituras é verdadeiramente imensa. Ela abrange desde o fenômeno natural até complexas metáforas teológicas sobre a natureza de Deus, seu juízo, sua purificação e até manifestações diretas da sua glória, as teofanias. A longa e diversificada história da interpretação bíblica sempre reconheceu essa multiplicidade de significados. Ignorar essa tradição e a complexidade inerente ao símbolo do fogo em favor de uma única explicação, entidades ígneas, parece-me um tanto empobrecedor. Eu acredito que a complexidade do fenômeno textual exige uma análise contextual muito cuidadosa, uma sensibilidade para a linguagem figurada e uma dose de humildade interpretativa, resistindo à tentação de encontrar uma solução única para a diversidade que o próprio texto apresenta. Não há dúvida de que concordamos em um ponto fundamental. A natureza e o significado do fogo nas Escrituras representam um tema de enorme profundidade e complexidade. As implicações de como interpretamos isso reverberam, em nossa compreensão de Deus, da angelologia, da história da salvação e da própria linguagem bíblica. Exatamente. E é por isso que discussões como estas são valiosas. A gente encoraja fortemente nossa audiência a não apenas ouvir nossos argumentos, mas a retornar ao material-fonte, a examinar as passagens bíblicas mencionadas, a ponderar as diferentes linhas de raciocínio. Reconhecer o valor intrínseco de considerar múltiplas perspectivas é essencial para um entendimento mais rico e mais matizado. A busca por compreensão é um processo contínuo, E a exploração dessas ideias certamente não termina aqui.